Nesse tempo não era diferente. Esse rei tinha a seu dispor 400 profetas. Homens mentirosos. E todos esses profetas, eles não trabalhavam debaixo da autoridade do Deus vivo, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. 400 homens que eram mais como adivinhadores. Eles não trabalhavam sob a unção do Espírito Santo. E Josafá, então, fez parceria com esse homem, com esse outro rei chamado Acabe. Só que tinha, nessa mesma época da história, um profeta verdadeiro que falava da parte de Deus. Um homem dotado de confiança, porque ele sabia que o que ele pronunciava era amando do Deus Altíssimo. Era um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Quando o rei Acabe faz o convite para Josafá, e Josafá chega nas imediações do reinado do rei Acabe, há uma grande festa. O rei Acabe mata um bezerro cevado, faz aquela comilança, aquela bebedice, porque chegou um amigo que topou ser parceiro dele nas empreitadas das batalhas, né? E Josafá chega a pronunciar: o teu povo será o meu povo, eu vou ser gente tua, vamos ser um só, eu estou na briga contigo. Foi aí onde ele não consultou aquele que estava à frente das batalhas. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos que nós entregamos a vida para Jesus. E muitas vezes nós conseguimos coisas que não é com Jesus. Embora nós estamos numa caminhada com Cristo, mas muitas vezes nós esquecemos de consultar a Deus. Josafá se acomodou. Sabe aquele que eu falei ainda há pouco sobre cuida para que ninguém toma tua coroa? Às vezes a gente cai num relaxamento tão grande espiritual, numa confiança mentirosa de que nós já estamos eleitos, que somos os queridinhos de Deus. Não podemos descansar, pestanejar. Nós não podemos cochilar o sono espiritual. A coisa está tão séria que não nos permite chegar a isso, de relaxar um pouco. Eu vou passar 2 dias sem orar aqui porque estou com muito sono. Não faça isso não, irmão. Foi o caso aqui com Josafá. Ele esqueceu de consultar a Deus. Mas aqui no comecinho, no versículo 4, disse Josafá mais ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha só. Mas Josafá já estava lá. Já estava perto dele. Josafá que teria que ter consultado primeiro a palavra do Senhor. Tinha dentre esses homens da época, esse profeta, homem usado por Deus, que só profetizava a verdade. Os 400 profetas do rei, ele só profetizava mentira. Acabe era movido por ilusões, por fantasias. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que eles não querem ouvir a verdade. Quantas vezes os pais têm que contar uma história para o filho, às vezes dá um celular para o menino parar de chorar, mas não fala a verdade. Acabe era desse. Os 400 profetas, falsos profetas, tinham que sempre dizer algo bom para o rei, esses caras são bons, esses caras dizem a verdade. Mas quando ele topou um único e verdadeiro profeta, que trabalhava com as ferramentas de Deus, que trabalhava com a justiça, com a verdade, ele não aceitou. Porque Micaías, quando via Acabe, falava: Acabe, é assim, assim, assim. Ele ia com os 400 vozes contra um, irmão. Ninguém vai deixar de ouvir um, não. Ninguém vai deixar de ouvir os 400, não. Micaías se tornou uma voz muito insignificante diante desse cenário. Porque imagina só, eu sou o rei, eu tenho 400 aqui de um lado e um do outro lado aqui, que não se junta com esse porque as trevas não se misturam com a luz. A luz estava aqui quietinha, ia para lá os 400 aqui, porque Micaías sabia que ali só tinha mentira e enganação, não eram homens de Deus. Aí Acabe dirigir a palavra para ele e fala: Micaías, eu subo o lugar fulano de tal para mim, vai ter uma batalha pesada lá. Micaías fala: olha, sobe não, tu não está com a luz não, tu está com as trevas, lá tu vai te arrebentar. Aí ele com os 400, não vai lá, vai dar certo. Então Acabe, ele acatava o comando dos 400 homens. Se você colocar isso hoje, não vai ser diferente não. Hoje não vai ser diferente não. A maioria que vence. Então
Então Acabe, e como muitas vezes nós, irmãos, nós somos movidos à voz da maioria. O que está em pauta aqui não é a voz do Micaías, que era simplesmente um punhado de pó, como sou eu, como é você. O que está em pauta aqui é que Micaías trabalhava com as ferramentas de Deus. Ele era designado a falar o que Deus falava, né? E muitas vezes hoje nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de alguém que nem conhece Deus, que é muito mais pior do que isso, né? Porque nós estamos falando de dois povos, Samaria e Jerusalém, dois povos que foi separado. É um povo que todos eles conheciam o Deus de Israel, mas teve um que escolheu profanar e teve outro que andou mais ou menos no rumo, que era o caso do Josafá, da linhagem de Josafá. Pois bem, observe que os versículos que eu li, quando o rei se depara com Micaías, que fala: olha, eu vi lá no monte. Primeiro ele fala: vai, certamente vencerá. O rei não se conforma, irmão. Sabe por quê? Porque Micaías sempre contrariava os 400. E agora ficou do lado dos 400. Porque os 400, a uma só voz, falou assim: pode subir a Ramote de Gileade, vai dar certo. Aí foi para Micaías: pode subir que vai dar certo. Aí o rei: não, eu não te falei, Gileade, eu não te falei, Josafá, esse cabra aqui só é mentiroso. Aí ele toma a palavra e fala: agora eu vou falar a verdade. Eu vi um monte de gente correndo no monte, como ovelha que não tem pastor. Aí o rei ficou assustado. Irmãos, tem tanta coisa para a gente estudar nessa mensagem, mas eu vou me deter no que é mais importante: a ousadia de quem anda com a verdade. Irmão, se você tem a verdade, sabe o que é a verdade, irmão? É quando você tem a razão. Aquele homem que tem a razão, que tem a verdade, ele é lesado, fica calado e vai para casa. Não é aquele homem que o mundo prega diferente: se eu tenho razão, eu vou para cima. O homem que tem a razão, ele descansa em Deus. E Micaías deu a versão dele: não pode ir lá em Ramote de Gileade, que você vai vencer Acabe, vai dar tudo certo. E Acabe vai e se revolta e falou: te falei, Josafá, esse camarada aqui vai ter que ser preso. O desfecho dessa história é um tanto quanto curioso.